Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Inclusive, dá o seu like logo no início do vídeo, senão você vai esquecer lá no final, tá certo? Então já ajuda o vídeo e já deixa o seu like aqui com a gente. Bom, esse aqui é o nosso vídeo de Na Lupa do Lippe, né? Como foi colocado no vídeo na semana passada, domingo passado, nós começamos uma nova série aqui no nosso canal Prazer em Conhecer Lippe. E essa nova série, Na Lupa do Lippe, é justamente uma análise mais aprofundada sobre uma determinada obra. Também já começamos no domingo anterior, esse último que nós colocamos o vídeo de Na Lupa do Lippe, começamos também uma outra série chamada Vale a Resenha, ou seja, onde a gente aborda um único livro, uma única obra, de uma maneira um pouco mais detalhada. No caso do Vale a Resenha, é mais uma apresentação, uma descrição do livro. A gente fala um pouco sobre o autor, fala um pouco sobre o enredo do livro, algumas curiosidades. Foi o que nós fizemos com o Vale a Resenha deste nosso livro aqui, que é o Jovem Thorles, de Robert Musil, publicado em 1906. Então a gente fez o Vale a Resenha deste livro aqui, dando essa visão geral. E sobre esse mesmo livro, nós estreamos a nossa nova série, que é justamente o Na Lupa do Lippe, né? Onde a gente coloca um livro sob a nossa lupa e a gente aprofunda isso, aprofunda aquela análise do texto um pouco mais, de maneira um pouco mais detalhada, nas nuances, nas ideias forças, nos conceitos mais fundamentais daquele texto, nas reflexões que aquele texto traz. Então essa é a ideia aqui dessa nova série. Então, para quem quer ter uma visão apenas mais descritiva, conhecer a obra, conhecer o autor, se aproximar um pouco mais daquela obra, eu recomendo o Vale a Resenha sobre o Jovem Thorles, que já está no nosso canal, que eu vou colocar na descrição desse vídeo, vou colocar o link para esse Vale a Resenha. Mas para quem realmente quer se aprofundar um pouco mais, quer ir no detalhe, quer ir naquela reflexão mais minuciosa, eu já recomendo o Na Lupa do Lippe, que é uma outra abordagem, um outro tipo de vídeo, um vídeo um pouco mais longo realmente. Então essa é a diferença aí dessas nossas duas novas séries que nós abrimos aqui no nosso canal, no Prazer em Conhecer Lippe, que é o seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Para quem realmente gosta de ler livros, gosta de compartilhar e o poder transformador da leitura, esse aqui é o propósito do nosso canal, certo? Espero que vocês estejam nos acompanhando. Se não estão ainda, se inscrevam aqui no canal, porque todo domingo a gente coloca um vídeo novo aqui no canal. Inclusive, eu vou lá já dizendo a nossa sequência, né? A gente veio do domingo retrasado com o Vale a Resenha sobre o Jovem Thorles. No domingo passado, colocamos a primeira parte do Na Lupa do Lippe sobre o Jovem Thorles. E a ideia seria, nessa segunda parte, nesse vídeo de hoje, fazer a segunda parte, e no vídeo do próximo domingo fazer a terceira parte. Porque a ideia é que nós dividimos, a gente acabou dividindo esse livro em 3 partes. Esse livro não é dividido, né, como eu expliquei no vídeo anterior. Esse livro não tem divisão nem por capítulos, nem por partes. Essa divisão ela é feita a partir justamente dessa leitura ativa que a gente fala, né, dessa leitura mais interativa com o texto. Então, nessa interação com o texto, você pode, inclusive, construir aí, né, as suas margens narrativas, os seus marcos narrativos. E eu identifiquei claramente esses 3 marcos. Né, o momento de apresentação dos personagens, de apresentação do contexto, o momento onde acontece o grande elemento, né, a grande base, né, o grande centro desse enredo, e o final, o desfecho, né, o fechamento aí dessa trama, que ela se inicia na sua parte mais dinâmica a partir dessa segunda parte. Então, por conta disso, eu dividi esse livro em 3 partes: o internato, o quarto vermelho e o julgamento. Já fizemos a descrição, a análise detalhada da primeira parte, o internato. Foi o nosso vídeo anterior, de 1 hora e 40 minutos. Eu espero que esse vídeo não tenha esse mesmo tempo. E por conta disso, até para fazer um vídeo que não seja nem acelerado demais, mas também não tão longo, eu resolvi, em vez de fazer um único vídeo sobre o quarto vermelho, sobre a parte 2, eu vou fazer 2 vídeos. Porque aí eu falo, até a metade, mais ou menos, ali onde a gente tem também uma subdivisão dentro dessa segunda parte do quadro vermelho. Então eu faço hoje a primeira parte do quadro vermelho, domingo que vem a segunda parte do quadro vermelho, e no outro domingo o julgamento e reflexões finais sobre esta obra, que é pequena no tamanho, mas imensa nas suas brechas, nas suas portas narrativas. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui só fazendo uma rápida recapitulação para o pessoal não se perder, mas eu recomendo que vocês assistam lá a primeira parte do Na Lupa do Lippe, mas só para colocar vocês num contexto. No internato, né, nessa primeira parte, o internato,
nós falávamos sobre o momento ali da estação de trem, onde o Thorles, né, que é o nosso protagonista, esse adolescente cheio de dúvidas, cheio de conflitos, mas que foi colocado ali no internato pelos seus pais, no internato de alta classe, né, do Império Austro-Húngaro, onde estão os filhos das melhores famílias daquela região. Então ele é colocado naquele internato e nós estamos sendo colocados aí, eu falava da temporalidade, né, da importância da temporalidade para esse romance, nós estamos sendo colocados no meio da ação. Então, na verdade, o romance ele não começa com aquele marco inicial clássico, né, ele sendo levado para o internato, sendo colocado no internato, como aliás acontece com um livro que é muito associado com o jovem Thorles, que é o Ateneu, de Raul Pompeia. E ali no Ateneu, que também se passa num colégio interno, né, com um adolescente, com um protagonista, naquele livro, nós começamos o livro com a entrega do jovem protagonista para o Ateneu, né, para o colégio, seu pai deixando ele na porta do colégio. Então esse é o que a gente chama de um início clássico, né, de um marco inicial clássico. Aqui não, aqui o autor, o Robert Musil, ele propositadamente ele já nos coloca no meio da ação. Ele já nos coloca dentro de um mundo existente, de um mundo de regras próprias, de códigos próprios, de relações já definidas, as relações de Thorles, por exemplo, com seus amigos. Então a gente é colocado dentro dessa trama que já existe, essa trama pré-existente. Então nessa primeira parte nós temos a despedida de Thorles dos seus pais, que eles vieram visitá-lo no internato, então eles estão, Thorles e alguns colegas levam os pais para a estação para que eles possam se despedir. E ali na estação a gente já tem uma série de elementos que a gente está chamando de ideias-força, né? Esses conceitos, essas palavras que estão sempre se repetindo ao longo do texto. Então a gente viu ali, por exemplo, a questão dos trilhos, na inevitabilidade, na inexorabilidade. A gente viu também a questão das marionetes, né? Dessa ideia de que você não tem um controle, né? Movimentos repetitivos, a rotina, a ideia de você não ter controle sobre as suas ações, sobre a sua vida. Nós vimos também a questão do véu, do nevoeiro. Então, outro elemento que sempre se repete no texto, essa ideia de que está tudo encoberto, de que há uma cobertura, um envoltório em torno da realidade das coisas. Então, a gente não consegue perceber a realidade das coisas. É tudo sempre por trás de um véu, atrás de um nevoeiro, atrás de uma barreira invisível, mas uma barreira invisível mas que está lá, mas que se coloca criando um obstáculo, né, a perfeita percepção, né, a perfeita compreensão daquela realidade, daquele contexto. Então essas são algumas das ideias-força que foram apresentadas, que foram inauguradas na parte 1 do texto e que vão se repetir ao longo de todo o romance. Né? Esse elemento da ideia-força, ele serve muito para conectar o romance de fora a fora. Então a gente vai sempre se repetir, eu não vou voltar aqui esses elementos, mas quem for ler o texto vai perceber que esses elementos do nevoeiro, do véu, dos trilhos, estão sempre voltando aqui e constituem aí algumas chaves interpretativas para o texto como um todo. Principalmente no caso do nevoeiro, da barreira, do véu, tem a ver com o nome do Thorles, né? O Thorles em alemão, Thorles, significa sem portas, sem portão. Então isso é um elemento que também, o próprio nome do protagonista acaba enfatizando aí essa ideia das barreiras, né? Num contraponto ao nome dele, existem sempre barreiras, névoas, nevoeiros, véus, fazendo assim, criando esse obstáculo. Então a gente já falou sobre isso na primeira parte, já falando inclusive da importância dos nomes, né? Não só para o jovem Thorles, mas para outros romances clássicos aí da literatura mundial. Então ali nós temos então esse primeiro momento. A apresentação do Thorles, a apresentação dos seus amigos, o Bag, o Hayden já está naquele grupo de amigos, a estação, e aí se começa a narrar a história um pouco em flashback. Então a gente já fica conhecendo a chegada do Thorles no internato, como aquilo foi traumático para ele. Né? No primeiro momento ele até queria aquele momento de liberdade, de sair da casa dos pais, de ter autonomia, mas logo depois ele percebe que, né, aquele isolamento que ele sentia no lado de fora do internato, ele imaginava que poderia haver essa socialização no internato, esse outro universo mais sociável, né, mais de intimidade no internato, e acaba que se mostra ali também existindo um isolamento, né, que essa solidão estava no próprio Thorles e não estava no mundo lá fora, né, não estava na sociedade. Era o próprio Thorles que tinha essas dificuldades de engajamento dentro de um mundo que seguia regras que ele não era tão afeito, nessa regra da força, desse espírito de camaradagem selvagem, que ele, como uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais reflexiva, não se adaptava tanto a esses comportamentos. Então a gente tem a chegada dele no internato, temos aí um primeiro ponto importante, que é a chegada do príncipe, né,
um personagem descrito apenas como o príncipe, que chega no internato e que estabelece uma relação com o Thorles, mas como essa relação depois é rompida pelos preconceitos do Thorles, pela sua forma racionalista, e como essa racionalidade exacerbada fere a crença religiosa do príncipe e acaba, né, gerando aí esse rompimento. E o príncipe saindo do internato, gerando esse vácuo de relações, esse vácuo existencial no Thorles, e que, por conta desse vácuo, ele acaba se ligando aí aos outros companheiros, a chamada turma do fundão, né, do internato, aí liderados pelo Beniberg e pelo Haytham. A gente acaba conhecendo também um pouquinho mais nessa primeira parte do Beniberg, né, essa figura mística, né, que teve um pai que foi servir na Índia e que quando voltou com cheio de ideias místicas, ideias sobre as religiões sagradas da Índia, e sobre essas leis sobrenaturais que dominam o mundo. Isso influenciou terrivelmente o Beniberg. Ele é muito focado, ele é muito conduzido por essas ideias místicas de um mundo sobrenatural, de um mundo de forças sobrenaturais, e usa muito isso ao longo do texto. Então nós somos apresentados mais ao Beniberg. Então, nessa volta da estação do Thorles com os demais colegas, na volta, os demais voltam para o internato, enquanto ele e o Beniberg, por uma condição especial, acabam tendo um pouco mais de tempo para desfrutar ali daquele ambiente, daquele retorno. E nesse retorno acabam parando numa cafeteria. Existe uma primeira conversa ali do Beniberg com o Thorles nessa cafeteria, onde eles estão ali quase isolados. E depois desse retorno, houve um barulho, se aproxima de uma vila muito pobre, de uma vila, né, onde o contexto, onde a separação, né, o contraste social é muito forte, né, diante deles que são garotos da nobreza, e se vê numa vila ali muito pobre, com mulheres, né, com roupas estragadas, com crianças brincando no lixo. Então isso tem um choque também muito forte para o Thorles. E eles ouvem esse barulho de uma briga e se aproximam e vão ver que é numa pensão, uma briga de um cliente contra uma prostituta, né, com uma prostituta, e essa prostituta ele reconhece como a Bozena, que é uma prostituta que eles já frequentam, né? O próprio Thorles, o Beniberg, o Haytham já frequentam o quarto da Bozena. E aí vão até esse quarto, conversam com ela, e ela diz inclusive que teve visita recentemente de um outro estudante do internato, que eles acabam descobrindo que é o Bazzini também. É esse mesmo, o Bazzini. E é a primeira aparição do Bazzini, que vai ser um personagem super importante dessa segunda parte. E ao final tem aquele momento em que a Bozena reconhece, né, percebe que o Beniberg que o Thorles está ali. Até então ela havia ignorado o Thorles, sendo que o Thorles tinha, né, visitava também a Bozena e tinha nesse encontro com a Bozena um momento de alegria. Ele disse que um dos poucos momentos de alegria que ele tinha. Ele fica muito chateado ela não ter reconhecido de imediato, né, ele, ter dado uma atenção toda especial para o Beniberg, mas ao final ela o reconhece e fala aquela famosa frase que nós encerramos o vídeo anterior, né? Mesmo as pessoas finas são feitas de carne e sangue, e beija o Thorles. Então assim finaliza essa primeira parte. Na segunda, então, vamos iniciar já com um marco fundamental, já um grande marco desse romance, que é o momento em que o Haytham chama o Thorles e diz que descobriu o furtador dos armários, né? Havia então um momento, a gente fica sabendo, o narrador conta, que até então tinham acontecido pequenos roubos, pequenos furtos nos pertences, no dinheiro que os estudantes guardavam nos armários do internato. E aí, nessa não se sabia quem era, até se suspeitava dos criados, né? Já demonstrando um preconceito social. E na verdade, o Haytham descobriu que o furtador era o Bazzini, aquele mesmo Bazzini que frequentava lá e que já tinha aparecido na conversa no quarto da Bozena. Então o Haytham coloca assim: olha, quem roubou foi o Bazzini. Aí o Thorles diz: não é possível, o Bazzini é um filho de uma família rica, de uma família que tem posses, né? Por que ele roubaria? E aí o Haytham diz: não, vamos conversar nisso no quarto vermelho, nosso quartinho secreto, no porão, né? no sótão, né? E aí eles vão, e aí esse é um primeiro momento importante. Por isso, inclusive, que eu chamo essa segunda parte de o quarto vermelho. Não é que tudo se passa no quarto vermelho, mas o quarto vermelho ele meio que gravitaciona todas as coisas, porque é ali que acontece, né, o que a gente vai descrever como os elementos importantes aqui da trama, mas é também porque ali há uma espécie de submoral, né, de uma moral ainda mais hermética do que aquela que a gente já falava na parte passada, da tal da moral de caserna. Ou seja, como existe a moral coletiva, a moral social, e os pais viam que essa moral social, até se fala, né, dos males da cidade, essa moral social ela estava se degradando, ela poderia degradar seus filhos. Eles mandavam os filhos para uma área isolada, para um internato isolado. E nesse internato isolado, por ser isolado,
ele constituía, ele tinha capacidade, ele tinha possibilidade de construir uma moral própria. É o que eu chamo de moral de caserna, essa moral desse isolamento, caserna, né, de exército. Então essa moral de caserna, que admitia elementos que não eram admitidos na moral social, o quarto vermelho ele representa uma moral ainda mais hermética, ainda mais interior. Tanto que o narrador menciona, né, trata esse quarto vermelho como se ele fosse quase o coração do internato, de tão profundo, de tão entranhado que ele estava ali nos bastidores do internato. Então essa segunda parte começa com o Haight colocando essa revelação e dizendo que eles devem ir para o quarto vermelho. Então eles vão ali, ele, o Bennenberg e o Torles, né? São os três que constituem essa espécie de sociedade secreta ali dentro do internato. Então vão para o quarto secreto e mesmo esse movimento, esse caminho, essa trajetória para o quarto secreto, ele já tem em si um simbolismo, né? São as entranhas, eles estão descendo escadas, passando por trás de postes, por trás de cenários, né? Por alçapões. Então tudo isso já demonstra o quanto eles estão indo para as profundezas, para o interior, né, daquele internato e de certa maneira para o interior se afastando dessa moral existente, né, dessas regras existentes. E aí chegam finalmente no quarto vermelho. E por que o quarto vermelho chama quarto vermelho? Porque eles justamente, por ser tão afastado, por ser tão escondido, eles decoram o quarto vermelho como eles querem, né? Não de acordo com as regras do internato. Então eles colocam um pano vermelho na parede, então por isso que dá essa coloração vermelha para o quarto. O quarto tem umas bancadas né, para eles poderem sentar, tem um lugar para dormir que pode ser separado com uma cortina, e tem um elemento importantíssimo, extremamente simbólico, que eles fazem questão de mencionar, né, na descrição. Um revólver carregado, pendurado na parede. Então eles destacam inclusive a ideia de que o revólver está carregado, né, e está ali colocado na parede. Então isso demonstra exatamente o nível de isolamento e de segredo que aquele lugar consegue conter, né, para aqueles três rapazes. Então chegando lá, o Haight começa a dizer como ele descobriu, né, como foi que ele descobriu que tinha sido o Basini. Segundo ele, o Basini devia dinheiro para ele. E ele começou a cobrar Basini, disse assim, olha, se você não entregar o dinheiro, você vai ter que se colocar sob uma condição gravíssima. E aí o Basini pergunta, que condição é essa? Ele disse assim, você vai ter que obedecer às minhas ordens. E o Basini de imediato, surpreendentemente, disse, não tem nenhum problema nenhum, faço isso com o maior prazer, gosto de vocês. Então ele já coloca ali uma condição de submissão que ao invés de aproximá-lo, de repente dele conseguir conquistar a simpatia dos outros, é exatamente o contrário. Ele se mostra ainda mais baixo, ele se rebaixa ainda mais diante do Haight e do Bennenberg. Então aí nesse ponto se decide que realmente ele decide pressionar o Basini cada vez mais para que ele revele de fato se ele pode de fato pagar o dinheiro. Na verdade ele não sabia ainda que era o ladrão, né? Então ele pressiona o Basini e diz, não, a nossa condição é uma obediência cega. E quando ele fala de obediência cega, aí o Basini se retrai e diz, não, então eu vou conseguir o dinheiro. Nessa brincadeira ele conseguiu dinheiro para lá, conseguiu dinheiro para cá, ele aí consegue pagar o Haight. Só que a gente vai descobrir que exatamente a quantia que ele pagou o Haight é a quantia que o Bennenberg teve furtada do seu armário. É a quantia que o Bennenberg foi furtado no armário. Então, por conta disso, ele identifica, poxa, se o Bennenberg está dizendo que furtou tantos marcos, sei lá, tantos o dinheiro específico ali do Império Austro-Húngaro, se foi furtado nessa quantia, e essa mesma quantia aparece na mão do Basini, então aí tem. Ele vai até o Basini, pressiona o Basini, né, coloca contra a parede. O Basini no início nega completamente, diz que ele está louco, que não tem nada disso, que ele vai denunciá-lo para o diretor, porque ele está fazendo uma acusação falsa. O Haight chega até a duvidar, né, da maneira tão segura que o Basini se coloca, mas ele, por essa personalidade que ele tem, e a gente vai falar mais da personalidade do Haight aqui, por essa personalidade forte que ele tem, e tirânica, ele se coloca, não, você é o ladrão, você vai ter que revelar. E aí o Basini quebra. E o Basini revela que ele de fato, não, eu peguei sem querer, eu peguei porque eu era escondido, se ninguém percebesse eu ia botar o dinheiro novamente, eu ia botar o dinheiro no lugar, não faça isso, não me denuncie. E aí ele se coloca nas mãos do Haight. Então esse é o elemento fundamental, é aqui que começa esse nosso segundo momento. O momento em que nós temos a revelação de que o Basini é o furtador dos armários dos colegas e que ele, entre aspas, julgado, sem a sua presença, né? Eles estão os três reunidos ali no quarto vermelho, para decidir como eles vão lidar com isso. E é perguntado a Torles. O que é que o Torles acha? O Torles diz de imediato, ele deve ser denunciado, ele deve ser expulso do internato, ele não pode conviver conosco.
E o rating, de imediato, disse, não, que é isso, você está levando a coisa muito a sério. Peraí, não é assim. E o Tollers fica indignado, diz, rapaz, não é possível, você quer manter esse cara, né, convivendo com a gente, esse cara não pode conviver com a gente, esse cara é um furtador, é um criminoso. E o rating de imediato, não, que é isso, você está lidando com uma moralidade assim, excessiva, você está sendo muito moralista, que é isso. Então há esse contraponto, né, entre o Hate e o Torres, e aí a gente vê essa personalidade do Hate, que era uma personalidade tirânica, que era uma personalidade assim, de mandatário, de um líder mais totalitário. E isso é descrito aqui, da mesma forma que o Beinberg, ele tem sua personalidade descrita lá na parte 1, né, no internato, que a gente está chamando de internato. Aqui no Quarto Vermelho, é o rating que é mais descrito. Ele é descrito como alguém que tem um comportamento megalomaníaco. Ele acha que ele tem missões especiais, que ele tem um futuro guardado para ele, que ele tem grandes coisas a realizar no futuro. E isso é caracterizado por esse tom que ele dá, essa liderança que ele tem, que é muito tirânica, né? Que ele consegue conquistar, consegue abarcar os alunos ali do internato, justamente por essa condição dessa liderança que ele tem. Só que essa liderança também tem um lado muito social e muito de conquistar os outros. E é justamente esse lado de conquista, que é uma característica do rating, que é apresentada quando o narrador comenta que já houve uma rixa entre o rating e o Beinberg. Nós, como eu disse, nós já somos colocados no meio da ação, onde esses dois já compõem uma dupla dinâmica, vamos dizer assim, uma dupla inseparável, mas nesse ponto, o narrador, normalmente em flashback, nos conta que já houve uma rixa entre os dois e que essa rixa, essa disputa que aconteceu entre o Beinberg e o Rating pela admiração, pelo respeito dos colegas, o Rating foi vencedor, mas por uma margem muito pequena, porque o Beinberg também muito inteligente, muito sagaz, muito capaz nas suas argumentações, mas ele não tinha um elemento que era o elemento fundamental para o Rating. O Beinberg tinha áreas de filósofo, tinha áreas introspectivos, e essa introspecção passava uma certa arrogância para os outros. E era diferente do Rating. O Rating era muito sociável, era muito daquela camaradagem selvagem ali do grupo, do bando. Então ele assumia esse comando do bando. Então foi justamente essa característica do Rating que fez com que ele derrotasse o Beinberg. Mas como essa derrota foi tão próxima, os dois dali em diante seguiram sempre juntos. E essa é uma característica que vai ser retomada aqui no texto, que é a proximidade, que é a relação de admiração que o Rating tem com o Napoleão, que é uma figura muito importante que a gente vai falar mais um pouquinho, conectando com a outra obra aqui. Mas seguindo aqui no nosso enredo, que é justamente a partir desse enredo que a gente vai contando, que a gente vai pensando essas coisas importantes, né, como o caso da própria condição do Torres, de mesmo não querendo participar daquele processo, mesmo não estando de acordo com aquele processo ali, ele acaba indo, ele acaba sendo conduzido. E essa é uma característica que está lá conectada com a primeira parte, que é essa ideia de não ter controle sobre a própria vida, da marionete, da inexorabilidade dos trilhos, que a gente já tinha falado aqui na primeira parte. Então aqui a gente vê que o Torres, ele age muito em função dos outros. Então ele diz assim, eu não quero ficar atrás, eu vou participar porque eu não quero ficar para trás, eu não quero ser deixado para trás, eu tenho que ser ainda mais corajoso do que eles, eu tenho que ser ainda mais selvagem do que eles. Isso aparece em algumas partes do texto e mostra que ele tem essa personalidade que a gente podia fazer um contraponto entre aquela personalidade mais autônoma, de alguém que, né, se move e se conduz a partir dos seus próprios princípios, né, uma autonomia, e de uma característica mais heterônoma, de alguém que se comporta mais a partir de regras que vêm de fora dele, né, de um elemento externo. E essa é a impressão que passa do Torres. Ele se comporta muito a partir dos elementos externos, a partir de regras e de pressões externas. E a gente já falou dessa coisa da pressão social, já falamos também na primeira parte. Então isso é um elemento que se repete, é um elemento que fica, né, como a gente falou, é um motivo, né, é uma ideia-força que se repete, essa heteronomia do Torres, mas que lá na frente a gente vai perceber que ele vai cada vez se escapando mais disso e amadurecendo, justamente para se tornar alguém mais autônomo. Mas nessa condição aqui, ele ainda admite. Por exemplo, a questão do quartinho, ele achava o quartinho, essa decoração do vermelho, do revólver, ele achava tudo isso, né, muito espalhafatoso, muito excessivo, mas ainda assim ele se deixava conduzir, se deixava levar para esse quartinho, se deixava fazer parte daquele ciclo interno, porque não queria ficar atrás dos outros, atrás do Beinberg e atrás do Rating. Então esse é um elemento importante que a gente vai pontuar aqui ao longo da narrativa.
Então, o que é que nós temos aí? Nós temos esse julgamento, nós temos o rating dizendo como é que ele descobriu o Basini como sendo culpado, e aí temos a grande pergunta. O rating, então, quer punir o Basini, ele quer regenerar o Basini, os próprios amigos ali, os três assumirem esse papel de regenerar o Basini, enquanto que o Tollesby não concorda. O Tollesby quer entregar o Basini à direção. Então, se eles estão em três, o terceiro voto vai ser o voto de Minerva, vai ser o voto que vai decidir. Então, Tollesby se vira para o Bernberg. Né? Até então, uma pessoa mística, uma pessoa que via, né, tinha outros valores, outros princípios, de repente ele poderia ser mais condescendente aí com o Basini. E o Bernberg, ele é ainda mais cruel do que o Rating. O Bernberg quase que vê o Basini como um elemento desumanizado, alguém que não tem sequer alma. Então essa pessoa que não tem sequer alma seria certamente morto, empalado na Índia. Então ele não diz que não dá o menor valor para a vida do Basini. Então esse é um elemento também importantíssimo no contexto da trama, porque temos aí duas figuras, o Rating e o Bernberg, que vão conduzir o mesmo processo, vão se unir em torno da tortura do Basini, contra a vontade do Tollesby, que não quer que isso aconteça, mas por motivos diferentes. E isso é detalhado. Enquanto que o Rating tem o Napoleão como sendo essa figura, né, importante para ele, essa figura referencial para ele, de domínio, de poder, de exercício da tirania, o Bernberg vê de um outro lado, vê esse lado mais místico, mais espiritualizado, mas ainda assim um espiritualizado, eu diria assim, extremamente imanente. É um espiritualizado, mas que se coloca muito dentro do mundo e é capaz das crueldades típicas do mundo. E eu acho que é um espiritualizado esvaziado, no caso do Bernberg. Isso já tinha aparecido na primeira parte, quando a gente falava que o Bernberg não buscava, nesses textos sagrados, o entendimento do sentido do mundo, da compreensão do mundo. Ele basicamente buscava respostas prontas. E essas respostas prontas, para o Tollesby, não faziam o menor sentido. Né? O Tollesby queria entender o mundo, ele queria compreender o mundo, ele queria dar sentido ao mundo. Enquanto que o Bernberg buscava nos textos sagrados apenas respostas para usar e dominar o mundo, muito mais do que compreendê-lo. Então isso se coloca novamente aqui, no momento dessa avaliação, né, do que fazer com o Basini, e o Bernberg fala, o Basini é alguém sem alma, e para alguém sem alma não há o menor valor, vamos fazer com ele o que nós quisermos. Então, diante disso, o Tollesby entende que está realmente derrotado naquela discussão, e eles aí vão tratar do próprio Basini. Né? Outro elemento que é importante ainda nessa primeira fase do Quarto Vermelho é a colocação das moralidades, né, da dualidade, que é um elemento que também se reporta, já está presente na parte 1, e que aqui, e assim como ele vai permanecer ao longo do texto, aqui também aparece, justamente na ideia da moral do internato e a moral do Quarto Vermelho. Então o narrador coloca que o Tollesby ele se via dilacerado, ele se via fragmentado entre essa moral regrada, essa moral burguesa, com regras, com normas muito claras do internato, e essa moralidade distorcida, sinistra, né, misteriosa e sanguínea do Quarto Vermelho, onde eles estavam ali expostos aos seus instintos mais básicos. Então essa dualidade expressa aqui na questão do Quarto Vermelho também vai se perdurar como um elemento importante do texto. Né? A gente já viu essa dualidade antes, ela permanece aqui nessa figura do Quarto Vermelho. Por isso que eu digo que o Quarto Vermelho era tão importante para a narrativa. Né? Apesar de que as coisas importantíssimas acontecerão no Quarto Vermelho, mas outras coisas que não acontecerão, ainda assim terão o Quarto Vermelho como sendo aquele símbolo que vai pairar sobre tudo que acontece ao longo dessa segunda parte. Okay? Então vamos adiante aqui. Uma coisa interessante também é que essa divisão dessas moralidades e essa divisão das existências, na verdade, isso aí levando para um elemento até mais transcendental, isso aparece aqui numa ideia que o Tollesby sente, que é como se ele estivesse vendo dois rostos. É como se ele estivesse vendo por trás do rosto do Bernberg, por trás do rosto do Rating, por trás do rosto do próprio Basini futuramente, como se ele estivesse vendo dois rostos. Né? Um rosto tranquilo, um rosto calmo, um rosto limpo, e por trás desse rosto, um rosto sujo, um rosto perverso, um rosto sinistro. Então ele, como se estivesse enxergando isso, ele sente, ele passa no texto essa impressão de que ele está quase que enxergando, quase que conseguindo furar a passagem desses dois mundos. Isso é colocado exatamente nesses termos, como se existissem dois mundos e que essa passagem, essa barreira,
às vezes ela fosse interpenetrada, ela fosse rompida, ela fosse permeabilizada em alguns momentos. Isso me lembrou uma referência externa, que é o texto, que a gente sempre tenta trazer, né? É a série Stranger Things, da Netflix, que tem exatamente essa ideia do mundo paralelo. Então, quando eu estava nessa descrição aqui, rapidamente eu associei com aquela coisa de que você tem ali os mesmos elementos, né, da casa, do quarto, do sofá, todos os elementos que estão no mundo real, vamos dizer assim, no mundo que nós conhecemos, eles aparecem no mundo paralelo, mas aparecem dessa forma suja, distorcida, sinistra. Então foi uma comparação, né, de um texto de 1906, mas que tem muito a ver com essa recente série aí, sucesso da Netflix. Então, adiante, a gente já viu a questão de que o Toller procura esse apoio no Bernberg, não consegue, e ele aí se vê cada vez mais envolvido, então, nessa trama atroz, né? O Basini também é apresentado nesse segundo momento, né? Então eles decidem o que fazer com o Basini, eles vão de fato trazer o Basini para o quarto vermelho e fazer dele o que quiserem, né? Ter essa postura de castigá-lo, de alguma maneira de regenerá-lo através da dor, através da ameaça, da chantagem, da humilhação. Mas aí nesse momento o Basini é apresentado para nós enquanto leitores. Ele é apresentado eminentemente como um mitômano, né? Uma pessoa que é maníaca por mentir. Então ele mente, por exemplo, para Bozena. Quando ele vai até a Bozena, ele se coloca como macho, como um homem viril, né? Um jovem no caso, mas com uma virilidade masculina muito excessiva. Enquanto que a Bozena claramente vê que ele não tem essa virilidade, né? Que isso não é apenas da boca para fora, vamos dizer assim. E da mesma forma, ele até tem uma história cômica que ele aparece com a cinta-liga, né, feminina no quarto. Então, isso aqui foi de uma namorada, uma mulher que eu tive, não sei das quantas. E na verdade depois os amigos descobrem que aquela cinta-liga era da irmã dele e que ele levou justamente para poder dar essa ideia de que ele estaria tendo relações com mulheres e tudo mais. Então o Basini é apresentado não só como essa figura fraca, essa figura submissa, essa figura que furta, né, os colegas, mas eminentemente também como um mitômano, uma pessoa que tem assim o hábito, né, tem quase que a compulsão por mentir. Só um detalhe com relação a essa questão da cinta-liga da irmã, um detalhezinho, né, mas que conecta, né, um detalhe pode não parecer importante, mas conecta aí duas obras fundamentais do Robert Musil, que é justamente O Jovem Torles e a sua grande obra, né, a obra pela qual ele ficou conhecido no mundo, que é justamente O Homem Sem Qualidades. No Homem Sem Qualidades, o personagem Ulrich, que é o personagem principal protagonista do Homem Sem Qualidades, que é essa grande obra, esse segundo romance e a grande obra do Robert Musil, o Ulrich, ele no Homem Sem Qualidades, na história que é contada ali, ele tem uma relação incestuosa com a irmã. Então esse é um ponto que eu achei interessante fazer essa conexão. Aqui o Basini traz uma cinta-liga da sua irmã como sendo um elemento aí de sexualidade. E na verdade no Homem Sem Qualidades, essa relação incestuosa, que ali naquele momento obviamente não existe, né? É um uso que o Basini faz para poder mentir para os seus colegas, mas conecta aí, eu estou conectando com a ideia do incesto que realmente aparece lá no Homem Sem Qualidades. Então, seguindo adiante, um elemento interessante aqui é que Bernberg, que é essa pessoa mais espiritualizada, né, que tem essa conexão aí mais astral, ele leva até o Torles, depois que eles fazem essa reunião, depois que ele já tem a decisão sobre como, né, trabalhar com o Basini, como fazer isso com o Basini, como conduzir as coisas com o Basini, o Bernberg chama o Torles e diz que o Reiting está traindo eles dois, e que na verdade havia um outro interesse para que o Reiting propusesse que eles serviciassem, que eles mantivessem ali o Basini dentro da instituição, até porque a ideia do Torres era denunciá-lo ao diretor, que levaria obviamente à expulsão do Basini da instituição, do internato. E aí o Bernberg fala assim, mas eu sei porque ele não quis que ele saísse, que o Basini saísse. E ele não quis, não era por uma questão de moralidade, regenerar, como nós estávamos querendo, não. Era porque ele estava usando o Basini, usando sexualmente, inclusive. E aí mostra como essa história, inclusive, ela é pesada, né? Ela é de fato pesada, ela tem um aspecto da sexualidade, e tem um aspecto do abuso sexual, ela tem um aspecto do abuso físico, da humilhação física, da humilhação social, da humilhação psicológica ali, né, da tortura psicológica, até chegar ao extremo da tortura física e da tortura sexual também, né? Então mostra o quão pesada essa história. Eu não imaginava, realmente não me lembrava que a história era tão pesada.
Mas então o Beinberg fala isso pro Torres, e nessa conversa ele relembra um outro caso que já tinha acontecido no internato. Também um caso que acabou envolvendo relações homossexuais dos colegas, né, dos alunos do internato com um outro aluno do internato. E esse escândalo foi revelado e acabou na expulsão desses alunos. E ele fala que o Reiting está fazendo a mesma coisa que tinha acontecido antes, agora com o Basini. E por isso que ele não queria que o Basini saísse, porque ele estava se aproveitando sexualmente do Basini. Então isso deixa o Torres chocado. O Torres chega perguntando, mas ele está apaixonado pelo Basini? Ele diz, não, ele não é louco o suficiente. Né? O Beinberg fala assim, ele não é louco para isso. Mas ele, de fato, está usando o Basini. Então, esse é um outro ponto de virada, né? Porque até então o Beinberg e o Reiting super ali, super amigos, né? super próximos, essa dupla dinâmica. Só que aí é revelado pra gente que eles já tiveram a rixa, e aqui também, de certa maneira, o Beinberg ele se ressente, até de certa maneira, do caráter social, do caráter econômico, que tanto o Torres quanto o Reiting tinham em relação a ele, porque os dois eram mais, financeiramente, mais superiores, vamos dizer assim, eles eram superiores ao Beinberg financeiramente. Então ele fala que, da mesma forma que não teria tanta importância para o Torres, por exemplo, ele fala assim, não, por que fazer isso? Por que castigar, né, o Basini? Bota esse cara pra fora daqui, esse cara não tem nada a ver com a gente. Ele diz assim, por que isso não tem importância para o Torres? Porque para o Torres já está tudo resolvido. A vida do Torres vai virar conde, ele vai virar um membro da alta sociedade do Império Austro-Húngaro. Então ele não tem mais nada a perder, ele não tem nada a aprender com aquela situação. Enquanto que, da mesma forma, ele coloca a questão do Reiting. O Reiting também, a vida dele já está garantida. Mas para o Beinberg, ele vê aquela oportunidade de usar aquela situação, de usar aquele momento como um momento de aprendizagem de elementos, vamos dizer assim, de experiências mais capazes assim de modificar o mundo, né? O que é que ele pode fazer, como é que ele pode, nessa experiência de usar um ser humano, né? De usar chegar ao limite de conduzir um ser humano como um animal, o que é que isso pode ensinar para ele, para quando ele sair dali e ter que abrir o seu próprio caminho. Então ele fala, para quem vai abrir o próprio caminho, essas coisas têm valor, né? Essas experiências têm valor, um valor diferenciado. Então isso é um outro elemento importante, essa diferença de interesse, né? Por que o Reiting está fazendo suas coisas? Na verdade, essas motivações, né? Essas motivações de cada um. Porque o Torres está se conduzindo dessa forma, está se deixando levar para uma experiência, para uma situação, para uma circunstância que ele não quer, que ele já disse que não quer, que ele já se colocou frontalmente que não quer, mas ainda assim se deixa levar por essa questão de não querer se ficar para trás, não querer ser ignorado pelos outros, né? O Beinberg já tem essa outra visão, que é uma visão de que eu não tenho as mesmas posses, não tenho as mesmas vidas garantidas que esses dois colegas, então vou usar esse momento aqui para também me apropriar de uma experiência brutal, de uma experiência mais voraz, que permita que ele construa seu caminho lá na frente. O Reiting, por outro lado, já quer usar a figura do Basini, já quer usar de maneira, né, ter quase que um escravo, vamos dizer assim, para o exercício da sua tirania. Então cada um ali tem as suas motivações, né? E a gente vai vendo essas motivações no romance, e para cada uma delas a gente vai enxergando elementos diferentes, vai construindo, né, a narrativa e a história de cada um. Então acho que isso é um dos elementos fundamentais desse romance, né? Que ele não é um romance meramente, ele é evidentemente centrado no Torres, centrado na figura do Torres, e o Torres é o fio condutor dessa história, mas esses outros dois personagens, e aí até o quarteto com o Basini também, que acaba formando, né, esse círculo, né, de elementos, esse círculo de agentes, que a maneira como eles interagem, acabam decidindo, inclusive acabam mostrando como eles também são individualmente, né? A maneira como eles se relacionam socialmente acaba revelando como cada um deles é, como cada um deles pensa. Então esses são aspectos que o romance vai lidando, e você vai, né, sendo, eu diria assim, quase que enredado, né, naquela trama, você vai sendo colocado, você vai sendo conduzido, puxado por aquela trama, porque ela é tão rica, né? Não é só conduzida pelo Torres, mas ela é rica em todos os seus lados, vamos dizer, como se tivesse um polígono, onde cada um desses lados tem o seu valor, tem o seu interesse, tem a sua coloração especial, e todos juntos dão nesse grande romance aqui de 1906, o Jovem Torres. Então vamos lá, seguindo adiante,
nessa mesma explicação que o Bernberg está tendo com o Torles, com relação às motivações que cada um tem ali, ele fala novamente da situação do Reiting, e fala que o Reiting tem essa grande admiração pela figura do Napoleão. Então eu queria já fazer pela relação aqui com outras literaturas, outras obras que nós temos aqui, que eu já tinha mencionado anteriormente, mas agora menciono mostrando aqui o nosso Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, né, esse livro clássico de 1866. E aqui nós temos o personagem Raskolnikov. E o Raskolnikov, ele é também alguém que tem o Napoleão como uma referência de homem extraordinário. E os homens extraordinários, na visão do Raskolnikov, teriam aí prerrogativas extraordinárias, ou seja, poderiam estar acima da lei, se colocar acima da lei. Os homens ordinários devem seguir a lei, mas os homens extraordinários, com missões extraordinárias, podem ter atitudes extraordinárias, e essas atitudes se colocam para além das nossas meras leis, das leis que servem apenas para os homens ordinários. Então, da mesma forma que o Raskolnikov usa esse princípio para se conduzir aqui, a gente, né, para quem leu a obra, sabe até onde isso vai dar, sabe o que ele está disposto a fazer para comprovar essa tese do homem napoleônico, que ele se vê nessa condição de homem napoleônico. Da mesma forma, o Reiting tem o Napoleão como sendo esse elemento de referência e usa essa, ou melhor dizendo, essa devoção que ele tem ao Napoleão é um dos elementos que motivam que ele haja dessa forma tão tirânica, tão perversa com relação ao Basile, além das questões que o Bernberg já levantou aqui. Por outro lado, o Bernberg tem um elemento do misticismo, e ele quer se comprovar pelo sacrifício, ou seja, enquanto o Reiting ele quer fazer mal, ele quer maltratar o Basile pelo exercício da tirania, pelo sadismo, o Bernberg ele vai no sentido contrário, ele vai no sentido do masoquismo, ou seja, ele quer sofrer, ele fazer o Basile sofrer faz com que ele também sofra, porque ele está vendo um ser humano ali sendo massacrado, sendo humilhado, mas esse sofrimento do Bernberg aparecer como um sacrifício que ele precisa fazer no seu processo de amadurecimento espiritual, no seu processo de crescimento espiritual. É obviamente um pensamento extremamente distorcido, vamos dizer assim. Mas o Bernberg ele defende essa tese, dizendo que todos os indivíduos são ligados aí por dois fios. Um que liga o indivíduo para o mundo exterior, né, para essa moralidade e esses elementos da exterioridade, e outro que se aprofunda no interior de cada indivíduo. E ao se aprofundar no ser desse indivíduo, se conecta com o cosmos, se conecta com o todo. Então essa dualidade, aí novamente a questão da dualidade se colocando aqui de fato, ela transparece claramente nas motivações. Enquanto ele fala que o Reiting quer esse exercício do poder sobre o Basile por uma questão dessa conexão com esse fio exterior, né, com esse fio de mando, de poder, de exercício do sadismo, o Bernberg ele se conduz pelo fio interior, que é esse fio que ele, na concepção deles, o conecta com o cosmos. Né, e essa conexão se dá por esse sacrifício que ele tem que fazer. Ele vai machucar o Basile, ele vai torturar o Basile como uma espécie de sacrifício de autoevolução do seu ser. Olha que coisa tão, eu diria assim, quase que doentia, né? E ele fala exatamente isso aqui. Ele coloca que a ideia de torturar, ela não veio do Reiting. A ideia de torturar o Basile não veio do Reiting. Ela vem do Bernberg. Que ele vira para o Todd e diz assim, qual é a sua... Aí o Todd pergunta assim, não, qual é a sua ideia? Diz, minha ideia é torturá-lo, torturar o Basile. Então veja até onde chegam essas deturpações, né? Vamos dizer assim. Então, como eu disse, essa dualidade, né, também move o Torres. Ele chega a visualizar essa questão dos dois rostos, né, como a gente comentou, do rosto limpo, comportado e do rosto distorcido e sujo. Isso vai retornar lá na parte do julgamento, então guardem essa informação. Outra coisa específica é a questão da inevitabilidade. Então, ele normalmente se observa que esses elementos, essas ações vão conduzindo o Torres de uma maneira que ele não consegue sair daquela situação. Por mais que ele não queira estar naquela situação, ele não consegue sair daquela situação, porque é como se ele estivesse sendo levado, e a ideia dos trilhos, né, que nós já tínhamos visto aqui na primeira parte. A questão da limitação da expressão, né, ele fala como as palavras são subterfúgios para a realidade, então como isso se liga à nossa epígrafe, né, a gente falava da importância da epígrafe para a obra, e na epígrafe nós temos isso, né, a limitação da linguagem, quando nós falamos alguma coisa, né, quando nós usamos as palavras para falar da experiência, isso já
desvaloriza a experiência, né? Já desidrata a experiência. Então esse é outro elemento importante que reaparece aqui quando ele fala dessa situação que ele está vivendo e como ele lembra de um caso onde ele fala, estava vendo um pôr do sol, alguma coisa bem bonita com o pai, e ele fala como isso é lindo. E ele percebe que o pai, né, achou bonito o que ele falou. Só que ele também poderia ter dito como isso é feio, como isso é horrível. Então exatamente o que ele está querendo dizer é como as palavras são limitadas para expressar o que de fato ele sente. Né? Então isso se remete exatamente à nossa epígrafe lá atrás. Aí o que acontece? Né? Seguindo na nossa trama, temos então essa revelação do Benny para o Thorley, de que o Haytham estaria traindo de certa forma eles, porque a forma como ele queria conduzir a situação do Bazzini não tinha tanto a ver com essa ideia da regeneração do Bazzini, mas sim com esse desejo dele manter o Bazzini ali para se viciá-lo, né, para usar dele sexualmente. Então ele, a priori, vê que essas coisas subentendem um afastamento do Benny com o Haytham. Só que o que acontece? Ele vai depois no dia seguinte encontrar os dois conversando, o Benny e o Haytham conversando. E pior do que isso, né, pior entre aspas, quando ele se aproxima, eles falam que eles decidiram que o Thorley não vai mais participar da questão da tortura do Bazzini. Eles colocam o Thorley à parte. Inclusive, né, falam, mas você não gosta desse tipo de coisa, a gente já percebeu que você não quer se envolver nisso. Só que ele diz, mas eu já estou envolvido, eu já estou completamente envolvido nisso. E fica essa questão, né, muito mais do que não querer se envolver, porque de fato ele talvez a essa altura não quisesse, né, fazer aquilo que ele estava fazendo, mas ele não queria ser colocado para fora pelos dois. Ele queria ter conduzido o processo e até ter chegado a uma conclusão diferente da situação do Bazzini. Mas ele ter chegado, não ser colocado à parte, não ser excluído pelos dois. Então ele se ressente muito disso também. Só que ele vê que os dois, à noite, vão saindo do quarto e o Bazzini vai acompanhando eles, né, para o quarto vermelho. E ele levanta também e quer sair, quer se juntar aos outros. E os outros, a priori, não resistem. Já tinham dito a ele que ele não precisaria participar mais das torturas, mas quando eles de fato sobem para o quarto vermelho com o Bazzini, Thorley, segue os dois. E eles não rejeitam, admitem que ele participe do processo. Aí tem uma coisa interessante, que está um pouco fora do texto aqui, mas eu não quero deixar de trazer para vocês. Você já viu aquela expressão mais real que o rei? Quando você tenta seguir a regra ali, a risca, e acaba sendo mais do que precisaria ser? Às vezes isso acontece quando você está lendo um texto, e você lê uma palavra que não é exatamente a palavra que está lá colocada, mas você leu, ou você leu rápido, ou você leu errado, de alguma maneira, você confundiu aquela palavra, só que aquela palavra faz tanto sentido para o texto que você diz, não, poxa, isso aqui tem tudo a ver, e você começa a construir uma série de elucubrações, de teorias em cima daquela palavra que você leu errado, e que depois quando você descobre que está errado, você diz, poxa, mas aquilo fazia tanto sentido. Foi exatamente o que aconteceu comigo nesse texto aqui, quando tem uma parte que eles estão falando, que estão voltando ali para o quarto vermelho, já com o Bazzini, né, nessa parte que os dois estão indo seguidos pelo Bazzini, e depois o Thorley segue também, não é rejeitado por eles. Eles descrevem ali o lugar do quarto vermelho e falam de talhas de água, reservatórios de água, que você vê para combate a incêndio, alguma coisa assim. E como é que eles descrevem essas talhas? Talhas de água que não haviam sido trocadas há muitos anos. E eu, na leitura que fiz inicialmente, li que elas não haviam sido tocadas há muitos anos. Mas achei aquilo com uma conexão tão grande com o que estava acontecendo, porque era um contraponto, né? Para mim era um contraponto fortíssimo. Águas não tocadas, águas puras, a pureza daquela água se contrastando exatamente com a perversidade, com toda a sordidez daquele ambiente. Então era como se tivesse uma água pura, uma água intocada, num ambiente completamente maculado pela violência, pela selvageria, pela humilhação que está ali sendo colocado. Então esse contraponto para mim foi fantástico. Qual foi minha decepção? Quando depois, voltando à leitura, né, marcando e revendo e tudo mais, eu encontro que em vez de águas não tocadas, eram águas não trocadas. Mas não pensem que vi isso com maus olhos. Na verdade, isso apenas abriu uma outra reflexão, um outro caminho de reflexão possível. Como eu falei, a leitura ativa é uma leitura que interage com o texto. E mesmo esses erros, esses equívocos, se eles levarem a boas reflexões, como foi o caso aqui da pureza da água contra a sordidez daquele ambiente, não
deixa de ser interessante. Então, apenas um parêntese aqui para você ver que às vezes um erro de leitura, se você estiver realmente engajado na leitura, se você estiver engajado com aquele compromisso interpretativo, né, como a gente fala, aquele interesse de entender de fato o texto, não apenas ler, mas entender o texto, até pequenos equívocos como esse podem gerar boas reflexões. Bom, então vamos lá. Bemberg aí começa a acusar, já levam os três, estão ali reunidos com Basini no quarto vermelho, e Bemberg começa a acusar Basini de que ele, né, é o ladrão, de que ele vai ter que passar pelas humilhações. E aí acontece uma coisa interessante. Basini se vira para Reiting, olha para Reiting como se estivesse pedindo ajuda, né? Poxa, mas você, né, entre as está sendo tão carinhoso em outros momentos e não vai me ajudar aqui. E o Reiting dá um soco no rosto de Basini, dá um soco no rosto de Basini. Basini fica estatelado no chão e nesse momento os dois arrancam as roupas de Basini e se jogam sobre eles. Se jogam sobre o Basini, os dois, o Bemberg e o Reiting, de maneira selvagem. E, evidentemente, né, o texto não entra em detalhes, mas subentende-se que há ali uma violência física e, eventualmente, violência sexual também. Mas existe ali, eles caem sobre o Basini como dois animais. Enquanto isso, Tollers fica sentado, imóvel. E fica sentado imóvel, mas com um elemento importante. Por que que ele ou não se juntou a eles nesses atos e também não fez qualquer tipo de restrição, não fez qualquer tipo de reprimenda a esses atos? E por que ele faz isso é um elemento que eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque vai abrir destaque para uma outra colaboração que ele vai trazer de outro autor aqui, mas a motivação dele é particularmente terrível aqui para mim, porque ele fala aqui, vou ler exatamente esse trecho aqui, nessa situação, né? Eles estão sob o Basini, né, atacando, açoitando, batendo no Basini, e aqui diz: Tollers não se movera. Logo no começo, tiveram um desejo animalesco de saltar e bater também, mas reteve-o. Por que ele não foi? Porque ele não se agregou às agressões que estavam sendo conduzidas pelo Bemberg e pelo Reiting. A impressão de que chegara, reteve-o, continuando aqui, reteve-o a impressão de que chegaria tarde demais e que seria supérfluo. Então, veja a frieza disso aqui. Ele não se agregou, não é porque ele segurou por uma moralidade dele, né, por uma moralidade de que ele sabia que aquilo era errado. Ele não se agregou, não se juntou aos outros naqueles atos animalescos, porque ele achou que chegaria muito tarde e que o que ele faria já teria sido feito, ele já teria apanhado tanto que já não faria sentido ele ir. Então veja que ele se deteve por o que eu estou associando aqui como uma motivação consequencialista e não essencialista. O que a gente poderia fazer essa diferenciação de uma motivação consequencialista ou essencialista, ou até uma moralidade consequencialista e essencialista? Porque na moralidade consequencialista nós temos aí você fazer alguma coisa pela consequência que aquela coisa vai trazer e não pela sua essência em si. Não é porque a coisa é boa ou ruim em si, mas se ela vai trazer consequências boas ou ruins para você. Então esse é o elemento a diferença dessa moral consequencialista e da essencialista. E aqui nós temos uma moral, ele se conduzindo por uma moral consequencialista. Ele não se juntou, não foi adiante daquele ato, não porque ele achasse que aquele ato era bom ou era ruim, mas porque ele não teria, né, ele já chegaria tarde demais. Então não faria sentido, não teria por que fazer aquilo. E ele não fez, não porque era bom ou ruim, mas porque ele não iria ter o resultado daquela ação dele, não seria uma ação pertinente, né? Seria uma ação supérflua. Então essa diferença da moral essencialista para a moral consequencialista, eu queria trazer uma outra referência aqui, uma das melhores leituras que eu fiz em 2022, que é esse aqui, o Justiça, do Michael Sandel. E aqui ele trabalha exatamente todas essas ideias de justiça, de justo, do que é bom, do que não é, do que é justo, do que não é. E ele fala exatamente dessa contraposição entre o que seria essa moral consequencialista ou utilitarista, também conhecida, que é a moral definida, por exemplo, pelo Jeremy Bentham, que é um filósofo. Então ele diz que existe essa moral consequencialista, de fazer as coisas pelos resultados que a coisa vai trazer, e também existe a moral essencialista, que é defendida pelo Kant, que as coisas são boas ou ruins, independente
do que vai acontecer a partir delas, né? Mas elas têm que ser boas ou ruins. Então a essência delas é algo que deve ser considerado. Então não que ela vai me trazer. Essa ação, ela continua sendo boa, ainda que ela não me traga nenhuma consequência, boa ou ruim para mim, mas ela em si, ela é boa. Da mesma forma, ela pode ser ruim, independente de que ela me traga consequências boas. Mas se eu vou lá, por exemplo, vou dar um exemplo, se eu vou lá e mato uma pessoa sem nenhum sentido, apenas para conseguir um benefício material, essa ação de matar uma pessoa já é ruim em si, mesmo que ela me traga um benefício positivo. Então, essa contraposição dessas duas morais aqui está muito bem, entre outros tantos assuntos que são extremamente bem trabalhados pelo Michael Sandel, nesse livraço aqui, Justiça, que foi uma das melhores leituras que nós fizemos em 2022. Está lá no nosso panorama de leituras de 2022. Então, mais uma referenciazinha aí externa ao texto, que a gente sempre gosta de fazer esse contraponto. Então, vamos fechar essa primeira parte. Como eu disse, a gente não vai trabalhar todo o texto, né, todo o texto dessa segunda parte do Quarto Vermelho, nesse vídeo de agora, para não ficar um vídeo tão longo assim. Nós já estamos aí com quase 1 hora de vídeo. Então, vamos encerrar com esse momento da saída deles ali, daquele momento que eles estão, né, já bateram no Basini, já decretaram ali a punição máxima ao Basini. E aí ele percebe um elemento fundamental, né, nesse momento que eles estão ali, naquela conflagração, naquela confusão, naquela violência. Ele percebe que aquela submissão, aquela situação que para ele seria uma situação que a priori seria completamente contrária aos seus princípios, contrária à sua moralidade, ela o excita, ela traz ali um desejo, desperta ali um desejo. E esse desejo vai conduzir a história do Thorless a partir daquele momento onde ele sai daquele campo da imaginação, do que poderia ser, né, do que poderia ser esse castigo Basini, do que poderia ser o Basini ser denunciado para o diretor, essas múltiplas possibilidades, e se defronta com a visceralidade, com a presença real da violência colocada ali pelo Beinberg e pelo Basini, que submetem, colocados pelo Beinberg e pelo Reiting, que submetem o Basini a essa violência. Então, diante dessa violência, que ele teria todas as motivações, teria todos os argumentos para que aquilo apenas servisse para ele, fosse visto como um elemento negativo, um elemento que fizesse ele sentir nojo daquela situação, que fizesse sentir asco daquela situação. Ele percebe que ele se vê excitado por aquela situação, que ele se vê atraído por aquela situação. E esse momento é um momento importante nesse amadurecimento do Thorless, porque ele percebe que ele também tem esse lado animalesco, ele também tem esse lado selvagem, e como ele vai lidar com isso, como ele vai lidar com os conflitos que isso vai trazer para ele, é o que nós vamos seguir adiante, vendo nessa segunda parte da segunda parte do livro Quarto Vermelho, no segundo vídeo, que nós vamos colocar aqui no domingo que vem. A gente vai continuar seguindo aí o nosso Thorless, seguindo o Beinberg, seguindo o Reiting, seguindo o Basini, e vendo até onde vai essa história cada vez mais intrincada, cada vez mais delicada, cada vez mais pesada, que é o nosso livro que está agora sob a lupa do Lippe, nas investigações que faremos sobre suas entrelinhas e sobre seus elementos de interpretação. Então essa é a proposta aqui do Na Lupa do Lippe. É um vídeo um pouco mais longo, mas um vídeo onde a gente realmente se debruça sobre cada elemento do texto e vai conectando esses elementos com outras obras, com outros raciocínios aqui, que a gente pode enriquecer o nosso repertório. Então essa é a ideia, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo Na Lupa do Lippe. Vamos seguir com esse tema, vamos seguir com o Jovem Thorless por mais 2 vídeos ainda, pelo menos, mais 2 vídeos discutindo essa obra fantástica. Espero que vocês tenham gostado. Confiram a primeira parte aqui do Na Lupa do Lippe, onde a gente fala da primeira parte do livro sobre o internato. Confiram também o Vale a Resenha sobre esse livro, que é uma apresentação um pouco mais simples, um pouco mais descritiva, mas interessante, porque a gente fala um pouquinho também do Robert Musil, da figura do autor desse livro aqui. E, evidentemente, curtam e compartilhem aí, aproveitem os outros vídeos que estão aqui no canal, que são vídeos, evidentemente, debruçados aí, detidos e concentrados nessa questão maravilhosa que é a leitura, nesse elemento que deve permear sempre as nossas vidas, que é o poder transformador da leitura. É isso, gente. Para mais papos sobre livros, sobre vídeos como esse, sobre temas como esse, sigam também a gente lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lippe. Temos nossa conta lá, nossos vídeos matinais, nossas dicas de livro, estão todas lá colocadas durante a semana, a gente sempre faz comentários por lá. E sempre aos domingos temos aqui os nossos vídeos no Prazer em Conhecer Lippe, o seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Semana que vem
parte 2 do Quarto Vermelho, aqui do O Jovem Tollers, de Robert Musil. Tem muita coisa ainda pela frente e o buraco do coelho vai cada vez ficando mais profundo e sinistro. Vamos seguir e vamos ver quem é esse Tollers que vai sair do outro lado, quem é esse adolescente que vai ser amadurecido a duras penas aqui no internato W, lá no Império Austro-Húngaro, no início do século XX. Então tem muita coisa para contar, muita história para contar, e vamos contá-la, e conto com vocês para seguir aqui acompanhando nosso Jovem Tollers e as inscrições aqui Na Lupa do Lip, no nosso Prazer em Conhecer Lip, o seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pelo seu tempo, e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.